E se você desistir agora, o que acontece com a pessoa que você poderia ter se tornado? Pense nisso por um segundo. Não estou falando do dinheiro que você poderia ganhar. Não estou falando da vida confortável que você imagina. Estou falando de algo mais profundo. Existe uma vida que você poderia viver. Existe uma versão de você que poderia nascer. Mas tudo isso morre no momento em que você decide parar de lutar. Porque a verdade é que quase ninguém desiste por preguiça. As pessoas desistem porque estão cansadas. Cansada de tentar, cansada de falhar, cansada de dar tudo de si e parecer que nada muda. Chega uma hora em que surge aquela pergunta silenciosa, aquela pergunta que você não fala para ninguém, mas ela ecoa dentro da sua cabeça. Será que realmente eu consigo? Existe um momento na vida em que a luta começa a pesar. Você tentou de novo, caiu, levantou, errou, tentou outra vez e depois de um tempo, a mente começa a negociar. Ela começa a sussurrar coisas perigosas. Talvez isso não seja para mim, talvez eu não tenha o que preciso, talvez seja melhor parar antes de me machucar mais. E o pior é que isso parece lógico, porque quando o esforço não traz resultado rápido, a dúvida começa a parecer sabedoria. Mas preste atenção, a maioria das pessoas não fracassa porque tentou e perdeu. A maioria fracassa porque parou cedo demais. Todo mundo tem um Golias. Às vezes o Golias é o medo, às vezes é a dúvida, às vezes é a sensação de que você não é suficiente. Às vezes é o cansaço de tentar e não ver resultado, mas a diferença entre quem foge e quem vence é uma só. Davi não era soldado, não tinha armadura, não tinha espada de guerra. Enquanto os soldados treinados tremiam diante de um gigante chamado Golias, Davi apenas fez uma pergunta: quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? Ele não ignorou o medo, ele olhou para o medo de outra forma. Enquanto todos viam um problema grande demais, ele viu um alvo grande demais para errar. Pegou o que tinha nas mãos e avançou. Agora preste atenção, existe uma identidade dentro de você que precisa morrer hoje. A identidade que se convenceu de que você não consegue. A identidade que precisa da aprovação dos outros. A identidade que só continua quando tudo está fácil. Essa versão fraca de você não pode continuar no controle da sua vida, porque toda vez que a dor aparece, essa versão quer fugir. Toda vez que o medo aparece, essa versão quer recuar. Mas existe outra versão dentro de você. Uma versão mais antiga, mais forte, mais resiliente. Essa versão que levanta, mesmo quando está cansada. Pessoas fortes não são pessoas que nunca caem. Isso é fantasia. Pessoas fortes são aquelas que voltam para o campo de batalha. De novo, e de novo, e de novo. Mesmo quando a mente está cheia de dúvida. Mesmo quando ninguém está aplaudindo. Porque elas entendem uma coisa. Fracasso não é o oposto da vitória. Fracasso é parte do caminho. Cada erro ensina. Cada queda fortalece. Cada tentativa cria experiência e aos poucos algo começa a mudar, não do lado de fora, mas dentro. Existe um ponto na jornada em que a batalha deixa de ser externa. Você percebe que o verdadeiro inimigo nunca foi o mundo, nunca foi as dificuldades, nunca foram as pessoas. O verdadeiro campo de batalha sempre foi interno. É dentro da sua mente que a guerra acontece, entre disciplina e desistência, entre fé e dúvida, entre visão e medo. E quando você entende isso, algo poderoso acontece. Você para de esperar que as circunstâncias mudem e começa a mudar a forma como você reage a elas. Olha para a história de qualquer pessoa que venceu, qualquer uma. Elas não tinham certeza, elas não tinham garantia. Elas tinham apenas duas coisas: convicção e persistência. Essa é a diferença entre quem chega lá e quem para no meio do caminho. Não é talento, não é sorte, é decisão de continuar quando seria mais fácil parar. Agora chegou o momento de tomar uma decisão, porque toda jornada chega nesse ponto. Ou você aceita a história que a dúvida quer escrever, ou você decide escrever outra. Você pode sair da arena, pode dizer que tentou, pode convencer a si mesmo de que era impossível. Muita gente já fez isso, mas também existe outro caminho: levantar, respirar fundo e tentar mais uma vez. A história das pessoas que vencem nunca é escrita no dia em que tudo dá certo. Ela é escrita nos dias em que quase desistiram, mas não desistiram. Então levante, tente novamente, continue, avance, lute, porque a pessoa que você nasceu para se tornar ainda está esperando você não desistir. Então avance,